Então, boa tarde a todos. Sejamos todos bem-vindos. Vamos homenagear o mestre da codificação da nossa doutrina espírita, iniciativa do seu Vanim, que programa as palestras. Ele, muito bem pensado, porque às vezes passa o mês de outubro inteiro e nós nem nos lembramos desse grande mestre, que graças a ele que nós estamos aqui reunidos para compreender, para estudar, para desenvolver o nosso pensamento e também para prestar o nosso preito de gratidão a ele, porque sem ele nós não teríamos, quem sabe não, a doutrina espírita. Quem sabe ela viria através de outro. Mas foi ele que aceitou a missão e que a desenvolveu com responsabilidade. Então, nós vamos falar sobre ele nessa tarde, falar da missão desse mestre que aceitou essa tarefa, e que era uma tarefa árdua, difícil. Até nós podemos pensar que não, mas foi uma tarefa muito árdua do Kardec, porque ele sofreu muito, muitas agressões, ele sofreu muitas calúnias, perseguição, para poder desenvolver o seu trabalho, como todo tarefeiro, como todo missionário, que para desempenhar o seu papel tem que aceitar também não só as glórias, mas os espinhos que sempre nós encontramos pelo caminho, né? Então, aquele era um período muito especial, era o século XVIII. Nós vamos iniciar falando antes do Kardec. A humanidade, ela vinha sendo subjugada nessa época, porque se hoje nós ainda achamos os tempos difíceis, imaginemos lá no século XVIII, onde o autoritarismo, os abusos da igreja, que era dominante na época, o clero que dominava as massas e que esmagava as pessoas em nome do Cristo. Não estamos criticando, estamos trazendo história para nós, porque foi no início já do cristianismo, se desenvolveu em nome do Cristo as cruzadas que massacraram, que fizeram sofrer. E depois das cruzadas, veio ainda a Santa Inquisição, onde tantos horrores, tanto sofrimento, tantas dores foi infligida àqueles que viveram naquela época, e quem sabe nós mesmos estivéssemos reencarnados nesse tempo e também passamos pelas agruras daqueles que manipulavam o poder, daqueles que se utilizavam do nome do Cristo, da segunda revelação, para impor os seus desmandos, né? Então, os sofrimentos em nome do Cristo, eles derramavam sangue, eles traziam lágrimas. E a religião, que teria por finalidade, por objetivo, unir, religar, porque esse é o sentido da palavra religião, é religar, nos religar a Deus, nos fazer pensar. Em vez de usar com essa finalidade, ela era usada para usurpar, ela era usada para espalhar dor, para espalhar sofrimento. Então, quando se iniciou essas cruzadas, nos séculos do cristianismo, nos primeiros séculos do cristianismo nascente, e se estendeu essas cruzadas até o ano de 1270, imaginemos nós quanto sofrimento se espalhou.
Quanto medo, quanto pavor. E muitas vezes, até hoje, tem pessoas que não conseguiram superar isso e têm medo. Nós vamos encontrar pessoas que têm medo de se ligar a alguma religião, tem medo do Cristo porque não consegue compreender, porque ficou aquilo estampado nos seus espíritos, aquele momento, aquela época onde tanta dor foi desenvolvida, né? E depois, então, a Inquisição, que espalha também o terror, e as pessoas chegaram a um ponto que elas não aguentavam mais essa situação, porque era impedida as pessoas de pensar nessa época. Mas surge o século XVIII. Vamos deixar de lado essa época da Inquisição, vamos deixar de lado as cruzadas, e vamos agora nos deter numa época que foi chamada do Luminismo para nós. Quem gosta de história, quem conhece história, quem se interessa por história, vai saber do que eu estou falando. A época do Luminismo, né, onde os pensamentos dos grandes filósofos, dos grandes pensadores, começaram a mudar o pensamento religioso da época. E era um desafio mudar o pensamento religioso daqueles que queriam impor a religião para as pessoas, impor a crença, que não lhe davam o direito de pensar, de raciocinar. Porque o homem só consegue desenvolver o seu pensamento, o seu raciocínio, para dizer que ele acredita em alguma coisa, se ele tiver a liberdade de pensar. Agora, se nós trouxer para as massas, para as pessoas, um impositivo de que eu vou fazer uma lavagem cerebral nas criaturas, que elas têm que acreditar que a coisa acontece dessa maneira, e nós vamos trabalhando isso para que as pessoas introjetem isso nos seus pensamentos. Nós estamos cortando o direito sagrado que o homem tem de pensar. Então, essa época do Luminismo, quando surgem os filósofos, os grandes pensadores, eles trazem justamente essa oportunidade, essa chance das pessoas raciocinarem, pensarem, para que elas possam dizer que acreditam. Porque se eu não tenho a chance de pensar, e só me impuseram que você deve acreditar, e não foi isso que o Kardec fez, porque nós vamos falar mais dele logo mais, ele nos trouxe a oportunidade da fé raciocinada, que a doutrina espírita proporciona para nós. Como é que eu acredito nos espíritos? Alguém me diz, olha, existe espírito, mas não me dá a oportunidade de eu pensar e chegar ao entendimento que existe espírito, de que como que são, de que forma, se eu ainda estou ciente que o corpo morre. Mas se o corpo morre, a capacidade de pensar morreu com ele. Então, o que sobrevive depois? Não, Kardec nos fez entender, porque ele desenvolveu o seu raciocínio para criar essa nova doutrina, que não foi ele que trouxe, foi os espíritos, através das observações. E ele fala para nós, no seu livro, Obras Póstumas, né, que foi aqueles escritos que ficou, que ele estava anotando e que depois da sua morte foi lançado, mas que eram escritos seus. E ele diz lá, essa doutrina, ela foi baseada não nas revelações, nas observações pelos fenômenos que aconteciam, mas ele diz
pelas revelações que os espíritos traziam. Então, nas sessões que ele passou a frequentar, ele, mais do que observar, claro que também observava, ele analisou as revelações que esses espíritos que estavam compondo a falange, a pleiade do Espírito de verdade, que eles trouxeram. E ele, então, analisando cada resposta, comparando, estudando, porque era um estudioso, era um pensador, era um pedagogo, ele achou que aquilo tinha fundamento e vai elaborar para nós a primeira obra maravilhosa, que é o Livro dos Espíritos, né? Então, essa época do iluminismo, onde surgiu esses filósofos, esses pensadores, porque a espiritualidade tem tudo programado. As coisas acontecem seguindo uma programação. Então, não foi por acaso. E como nós evoluímos por etapa, e a evolução é lenta, é demorada, antes do Kardec reencarnar, já foi preparado o terreno para que ele chegasse aqui e o seu trabalho já tivesse uma terra adubada, fértil, para que ele começasse a se desenvolver. Então, lá no século XVIII, esses pensadores, esses filósofos que reencarnaram, eles já vão trabalhando, eles vão preparando o terreno, que era as pessoas começar a raciocinar, a pensar, para que quando chegasse a terceira revelação, que era o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, as pessoas já tivessem essa capacidade de pensar, né? E não se ficassem submetidas àqueles que ditavam para eles as normas, né? Então, foi nesse século das luzes que começa a se propagar essa facilidade para que as pessoas entendessem, né? Então, porque para buscar Deus, o homem tinha que valorizar a razão, porque senão a gente tinha medo de Deus. Até hoje ainda tem pessoas que têm medo de Deus, e nós temos medo de Deus porque nós pensamos ainda, quando a gente pensa dessa forma, que Deus castiga, que Deus é aquele que vai nos impor coisas. Então, o pensamento livre desses espíritos que vieram através dos médiuns ditar para Kardec essas respostas que nós temos sempre desenvolvendo em nós, eles vêm nos libertar daqueles atavismos e vai fazer com que nós passemos a ser livres e que a nossa razão tenha, então, essa capacidade de raciocinar e pensar, para a gente chegar ao entendimento de entender, não, isso é verdade, isso pode ser verdade, pode ser que ainda eu não esteja entendendo muito bem, mas eu acredito que isso é verdadeiro, né? Então, esse pensamento novo que estava surgindo, ele mexia com as bases sociais e culturais daquela época de então, onde o povo ainda estava acostumado àquela submissão, né, à vontade dos outros. E esse homem, então, cansado de ser explorado, de ser espezinhado, desenvolve aí, começa a desenvolver nessa época essa capacidade de pensar. Porque antes a crença era imposta. Diziam que você tinha que acreditar naquilo. Então, se estavam dizendo, tinha que acreditar. Não tinha que duvidar, não tinha que pensar, não tinha que raciocinar, porque diziam para você que aquilo era verdade. Se a gente for estudar a história do clero, das igrejas, quanto barbarismo, quanta imposição, né? Quanto medo
Medo do inferno, medo dos castigos, se vendia as indulgências, as facilidades, quer dizer, se barganhava com as coisas de Deus. E o povo nem parava para pensar se aquilo era verdadeiro. Você estava condenado e ponto final. Condenado, né? Então essa era a crença que era imposta e que não davam a liberdade das pessoas pensarem. Hoje nós temos mais liberdade. Hoje nós temos liberdade de pensar. Nós somos livres. Se nós quisermos ir na casa espírita, nós vamos. Ninguém nos impede. Se eu quiser ser católica, eu sou. Se eu quiser ser evangélica, eu sou. Ninguém me impede. Mas naquela época, não. Ou você era da igreja, ou você era herege e podia ser queimado numa fogueira. Né? Médium, então, quem tratasse de espíritos, os dias estavam contados. Ia para a fogueira, não tinha outro recurso. Né? Então veja como hoje a gente vive numa situação bem melhor, bem mais descomplicada. Mas nós vamos passar para uma segunda fase agora, para receber o nosso Kardec, e nós vamos então nos deter no livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, onde vem o espírito Humberto de Campos e narra para nós que os tutelares da humanidade, aqueles amigos de Jesus, que governam o nosso planeta Terra, que eles estiveram sempre atentos e vigilantes para trazer para nós o desenvolvimento, o progresso, que todos nós estamos fadados, porque o progresso é a nossa meta. E Deus quer que todos nós possamos caminhar para esse progresso, para essa libertação, né? Então vivia naquela época na França os momentos dos desmandos, das lutas fratricidas, que era espalhada por uma pessoa que tinha uma missão nobre quando reencarnou aqui, mas que se desviou do caminho, que era o Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte foi dado a ele, e ele aceitou na espiritualidade antes de reencarnar, uma tarefa, que era de já preparar o terreno para o Kardec, que viria depois. Mas o que fez o Napoleão Bonaparte? Chegou, filho de uma família humilde, ele chegou ao poder e ele se autocoroou, porque ele passa por cima dos protocolos, que teria que ser coroado pelo Papa, e ele toma a coroa das mãos e ele mesmo se coroa imperador da França. E a ganância pelo poder, para tomar terras e mais terras, ele se desvia do caminho reto, se desvia da missão nobre para a qual ele tinha reencarnado. E era bem nessa época que teria que vir o nosso codificador. Então, uma noite, nos conta Humberto de Campos, que o Napoleão Bonaparte dormiu e, num desdobramento espiritual, ele foi levado ao mundo espiritual, e numa colônia espiritual. E lá nessa colônia se reúne então aqueles espíritos que tinham confiado para ele essa missão, essa tarefa de preparar o terreno para que o codificador viesse e trouxesse para nós a terceira revelação, e fazem ele ver dos erros que ele tinha cometido, da missão que ele tinha se desviado. Mas conta também Humberto de Campos que, no meio dessa equipe de espíritos que o Napoleão estava tendo contato, de repente ele vê uma luz muito forte, uma luz imensa, e dessa luz surge Allan Kardec, até então ainda não reencarnado, né?
E ele vem e diz: você atrasou a minha tarefa, mas você não vai impedir a minha tarefa, a minha missão, porque ninguém impede a missão divina. Embora ela possa ser atrasada, mas ela não pode ser impedida, porque Deus não deixa a sua obra pela metade. Se estava na programação, e estava, né? Nós sabemos que Jesus já havia prometido para nós o Consolador. E quando Jesus fala do Consolador, ele diz, nós vamos encontrar isso no Evangelho, vamos encontrar lá na Bíblia, no Novo Testamento, quando Jesus diz assim, que agora no momento vocês não estão maduros para compreender aquilo que eu falo. Quando ele falava de nascer de novo, ele estava falando da reencarnação, mas as pessoas não tinham capacidade, nós não tínhamos, porque com certeza a gente também estava nessa época. Então, quando chegar o momento, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que vos dirá tudo isso que eu estou falando e muito mais, porque vai abrir os olhos a vocês. Então, era a terceira revelação que viria. E o Kardec, então, viria. O Napoleão Bonaparte não iria conseguir impedir essa vinda dele. Ele viria. O caminho estaria mais árduo, porque ele não cumpriu com a sua parte, que era ajudar a preparar, a desenvolver o pensamento das pessoas. Porque esse se deteve em conquistar terras e mais terras, a ganância, que muitas vezes nos desvia do nosso caminho. E o Kardec, então, fala-lhe, e ele acorda no corpo e lembra que teve um encontro com uma personagem luminosa que tinha falado para ele algumas coisas. Depois nós sabemos que ele, pela própria misericórdia divina, é encerrado na ilha de Santa Helena, né? Vai para lá. Foi bom para ele para pensar na tarefa que ele devia ter desenvolvido e não desenvolveu, né? Mas não conseguiu, então, atrasar os planos de Deus. E a doutrina espírita iria surgir de qualquer forma, mesmo sem a colaboração do Napoleão Bonaparte, né? Então, no dia 3 de outubro, e esse fato da coroação do Napoleão Bonaparte, ela acontece 2 meses antes do nascimento do Kardec, porque ela acontece o dia 2 de dezembro do ano de 1800 e... Não, bem antes. Foi em dezembro. Não, o Kardec reencarna antes. A coroação dele foi em dezembro e o Kardec renasce, então, em outubro. Então, o dia 3 de outubro de 1804, 2 meses antes da coroação do Bonaparte, que se deu em 2 de dezembro, reencarna-se entre nós, em Lyon, na França, o espírito missionário de Léon Denisard Rivail, o nosso Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nosso Allan Kardec, que seria mais tarde o Allan Kardec, porque nessa época ele era um menino, Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Se reencarnou então dia 3 de outubro de 1804. E como nada acontece por acaso, antes da reencarnação do Kardec, se reencarna também, tudo no caminho dele. Olha, Deus desenvolvendo o trabalho para beneficiar as pessoas. E todos nós temos esses benefícios, né? Não é divulgado porque a gente não desenvolve nada importante, mas a gente tem. Então, se reencarna um educador famoso da época, o Pestalozzi, que foi o maior educador dos seus tempos, que cria um instituto, um educandário, na cidade de Everdun, na Suíça, já preparando, porque esse pensador ia moldar, ajudar também, formar os caracteres do nosso codificador, que já era um espírito
evoluído, já era um espírito que já tinha uma trajetória de vida muito bonita, mas vocês sabem, a reencarnação às vezes pode nos desviar. Mas ele recebe uns pais também que diz uma consciência muito grande do dever, da retidão de caráter, da moral. E eles percebem que esse menino cresceu com uma vivacidade, com uma inteligência muito grande. E, principalmente, eles observavam nele que ele tinha uma conduta moral muito bem desenvolvida, esse pensamento que nós podemos dizer cristão, né? Então, quando ele atinge a idade de 10 anos, esses pais encaminham ele para estudar nesse educandário na Suíça, que era o melhor daqueles tempos. E lá, então, o Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nosso Allan Kardec, ficaria por 10 anos se preparando para depois ele desempenhar sua missão. E ele foi um grande pedagogo. Então ele volta para a cidade de Lyon, mas vem ficar em Paris, vem fundar um educandário também em Paris, nos moldes do Pestalozzi. Já teria aí nessa época 20 anos de idade, e se empenha então em ajudar, formar o cidadão com uma educação já diferente, com uma educação mais voltada para esses moldes também de observação, de moralidade, né? E nos conta a sua biografia que lá, então, ele conhece a moça com quem, a companheira com quem ele iria, então, se casar, e que iria também auxiliar Kardec a desenvolver a sua missão. E ele conhece ela, e ela também, pela sua graça, pela sua beleza, pelo seu caráter reto, por a pessoa que era, dos valores morais que portava, ela encanta então o Kardec. E ela tinha então 9 anos mais que ele, mas diz a sua biografia que ela tinha uma jovialidade que parecia mais jovem que ele. E nos conta então que ele seria aquele rapaz, porque nós olhamos o Kardec, parece que ele é tão austero, tão, né? E diz que não, que ele era uma pessoa muito aberta para conversa, para tratar bem as pessoas, de um coração muito bom. Então, com essa moça, ele se encanta por ela, eles casam e juntos eles vão trabalhar. E ela foi aquela pessoa, os dois eram professores, fundam um educandário, dão aulas, os dois, né, escrevem várias apostilas de pedagogia, ajudam, né, o pensamento das pessoas. E ele, então, desenvolve com ela, que foi sua companheira a vida inteira, esse trabalho, inclusive, da codificação. Mas, precisamente, então, em 1854, depois de todos esses acontecimentos, porque primeiro ele foi se dedicar à sua função de professor, ele e ela, porque até ali ele não conhecia nada de espiritismo, né? Foi justamente nessa época que começou a surgir, né? Surge lá na América, aquelas meninas Fox, né? E daí, então, em 1854, a primeira vez que ele ouviu falar dos fenômenos que deram origem, que despertaram nele a vontade de ir se interessar por esses fenômenos que estavam acontecendo na época. E em Paris era moda. As pessoas se reuniam de noite nas casas, nas residências, faziam os saraus para receberem os espíritos, para verem os espíritos movimentar as mesas, porque foi assim que surgiu. Por que surgiu dessa forma? Porque era o meio de despertar as pessoas, despertar a curiosidade delas. Então ele, por um amigo dele, o senhor Fortier,
ele, que era magnetizador, e o Kardec também se interessava por essa área de magnetização, que era uma cura que havia surgido no momento, e eles achavam assim, o Kardec achou assim, não, e o senhor Fortier fala para ele assim, ó, está acontecendo um fato agora aí na cidade, aí as pessoas se reúnem, onde as mesas se movem, mas elas não só se movem, elas falam. E o Kardec, opa, o Leon Denisard, né, até ali. Como as mesas falam? Só podem falar se elas tiverem cérebro. Até que me propõem, até que me mostrem que isso é verdade, eu tenho que ver. Então ele concorda e vai até uma reunião para investigar. Porque o Kardec não era tão curioso a ponto de ir lá só para ver, só por curiosidade. Ele era um pensador, ele queria ver se isso realmente tinha algum fundamento, alguma lógica. Então ele vai na casa da senhora Pleine Maison, que era uma família onde se praticava isso, e essa senhora era médium também, né? E ele foi então convidado por um senhor sério que ele conhecia, era uma pessoa... um funcionário público muito conceituado em Paris, né? Ele vai, então, o senhor Patier, e vai, então, assistir pela primeira vez, ele vai numa noite de mês de maio, às 8 horas da noite, numa terça-feira, ele vai, então, assistir uma sessão das mesas que giravam. Imaginem vocês que coisa fantástica. Porque os pessoal se reuniam ao redor de uma mesa, se davam as mãos, segundo eles, era a força das mãos, que nós sabemos que não é, mas para o entendimento deles era. Então, eles se davam as mãos, fechavam os olhos, e a mesa começava a levitar, a mesa saía do lugar, a mesa subia até o teto, a mesa descia, a mesa caía com estrondo. Mas o Kardec não era de acreditar nas coisas sem estudar, ele pensa, mas... tem que ter alguém que magnetiza a mesa. É magnetismo de alguém. Mas depois, pelos estudos, ficou provado que não era. E então ele viu que ali tinha algo mais sério. Que era algo para ser pesquisado, que era para ser estudado. Então ele diz, nessas reuniões, comecei meus estudos sérios de espiritismo. E mais por revelações do que por observações. Então, as revelações, porque os espíritos começaram a vir, a trazer, através das pancadas das mesas, que eles determinavam o alfabeto, para a letra A dá uma pancada, para a letra B dá 2 pancadas. Assim eles iam formando as palavras, e saía textos inteiros, e respondiam perguntas das pessoas, e ele viu que então a mesa tinha cérebro. Mas não cérebro físico, mas ele viu que então tinha algo mais por trás disso, que seria então os espíritos que estavam presentes e que faziam esse movimento das mesas. Então ele diz, constatei a nova ciência, porque ele viu que ali era uma ciência toda que tinha por trás desses fenômenos, que era algo novo que estava sendo trazido para nós. E ele diz, apliquei a essa nova ciência o método experimental. Então ele passa a fazer experimentações com aquilo. E através das experimentações, das revelações, ele vai fazendo anotações, recebendo anotações de outras cidades, porque vinha informações e que batiam com aquelas de Paris, vinha lá da Suíça, vinha da Itália, vinha de toda parte, batia com aquilo que ele tinha ali. Não, mas isso aqui é algo muito mais sério do que eu pensava. Então ele diz assim, nunca elaborei teoria sem o devido estudo da lógica e da razão. Então assim, primeiro vamos pensar, vamos pesquisar, vamos constatar que isso é verdadeiro. E daí ele se convence que era então uma revolução na crença e nas ideias, porque até ali a gente tinha a ideia da morte, uma coisa assustadora, ameaçadora, uma coisa
que causava terror, que causava pânico. Agora, então, com a vinda desses espíritos, eles mesmos dizendo para nós que a morte era do corpo, que nós continuávamos vivendo numa outra dimensão, que nós não perdíamos o nosso caráter, que as nossas ideias continuavam as mesmas, que a gente levava com a gente aquilo que a gente era. E ele constata que o espírito sobrevive, então, ao corpo, que há algo mais em nós, além desse corpo físico que nós portamos, existe um outro corpo, que é semelhante a esse, e que se separa do corpo físico, que nós conhecemos muito bem, que quando morre, quando desencarna alguém, o corpo fica, vai para o cemitério, é sepultado e ali se decompõe. Mas que aquele ser pensante que ali habitava, continuava a sua trajetória, continuava evoluindo, continuava pensando, continuava amando, continuava odiando, e que podia voltar num outro corpo. Olha que maravilha! Constatado isso, o que acontece então? Kardec diz ainda: constatei que esses espíritos, nada mais sendo do que as almas dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria e nem a ciência integral. Que o saber deles era limitado ao grau de desenvolvimento que eles possuíam. E é assim que é. É limitado ao grau. O dia que sair do corpo, vou ser aquilo que eu consegui armazenar para mim aqui. Os conhecimentos que eu tenho, que eu adquiri, que eu já tinha, que eu adquiri nessa encarnação, a minha conduta moral, a minha forma de pensar, eu vou levar comigo. E eu não vou me tornar santa e nem demônio. Que eu vou ser aquilo que eu sou, que eu conquistei. Então, desmistificava todo aquele pensamento que se tinha em torno da morte e dos mistérios que envolviam a morte. Porque quando se via falar de espíritos, se via falar de fantasmas. Até hoje tem pessoas que têm medo de fantasmas. Até hoje nós temos medo daqueles que morrem. Falta de conhecimento ou desconhecimento nosso, né? Porque a gente foi instruída dessa forma. Então, os nossos mortos queridos, aqueles que convivem conosco, que nós amamos, que nos amam, quando morre, se transforma em fantasmas? Não, Kardec mostrou para nós e provou que não. Não importa a natureza da morte. Importa o que eles são. Eles vão continuar sendo, vão continuar pensando da forma como eram aqui. E observando tudo isso, e fazendo anotações, e levando perguntas, e os espíritos respondendo, Kardec, então, compõe a sua obra magnífica, que para nós ainda é a nossa base segura, o Livro dos Espíritos, que é lançada, então, em Paris, no dia 18 de abril de 1857. E daí não parou. E o Kardec trabalha com afinco em cima dessas obras, dessas informações. Constata ele, então, que as pessoas que têm a facilidade de ter contato com esses espíritos, que os espíritos se utilizam para escrever através dela, essa pessoa se chama médium. Nome dado por ele, intermediário. Quer dizer, né? Médium quer dizer intermediário, aquele que intermedia entre o mundo físico e o mundo espiritual. E para a segurança nossa, para a segurança desses médiuns, dessas pessoas que têm essa faculdade mais desenvolvida, ele escreve então o Livro dos Médiuns, nos dando todo um método,
todo um roteiro para que a gente, com segurança, possa desenvolver, possa aplicar essa mediunidade que muitos de nós portam e que às vezes quando surge nos apavora, mas que é uma oportunidade maravilhosa de provar e continuar mostrando que o mundo espiritual está ao redor de nós, à nossa volta, onde quer que nós estejamos, e que nós continuamos sempre nesse contato com os nossos desencarnados queridos, né? Mortos segundo o corpo, mas vivos em espírito. E depois, então, vem Céu e Inferno, que é aquela obra maravilhosa que vai falar para nós da justiça divina, da verdadeira justiça divina, desmistificando os demônios, o inferno, nos mostrando que os anjos não foram criados seres à parte, porque seria Deus então injusto conosco, se criasse os anjos já puros e nós aqui ainda com todo essa carga de inferioridades. Não, ele vem mostrar para nós, os próprios espíritos vêm dizer que não, que através das reencarnações nós evoluímos, nós crescemos, e que a fatalidade para todos nós é chegar um dia à perfeição, e que esses seres, como nós, também evoluíram e atingiram esse grau de pureza, que todos nós vamos atingir um dia, e que depende de cada um de nós apressar ou atrasar essa marcha, né? Se quisermos ser anjos, temos que fazer mais quantidade de bem, porque é assim que nós vamos chegar lá. Então vem também o Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec retira lá do Novo Testamento a parte moral do Cristo, onde o Cristo, empenhado para que nós possamos nos desenvolver mais rapidamente, ele nos dá lições maravilhosas de como nós trabalhar isso. Então, em cima dessa parte moral do Evangelho no Novo Testamento, ele faz o Evangelho segundo o Espiritismo. Vem também a Gênese, nos mostrando da criação da terra, da lei dos fluidos, essa energia que todos temos, como é que vamos nos reabastecer de coisas boas ou de coisas negativas. Então, a obra básica, que é a básica, porque ela não estava completa, viria mais e veio, né? Mas a base de tudo isso são as obras do Kardec, porque a base é que estrutura uma casa. Quando nós vamos construir, nós temos que fazer a base. A base é que dá sustentação. Então, por que estudar Kardec? Porque ele é a base. Depois, sim, podemos ver as outras obras que são complemento das obras básicas. Ele também funda a Revista Espírita, que era uma revista mensal, onde ali era publicado o noticiário dos fenômenos, dos acontecimentos que se davam em torno da doutrina. E vamos também perceber que ele, através de uma médium, uma certa ocasião, recebe uma tiara espiritual. Que tiara era essa? Era a médium que via, porque ela era vidente. Então ela vê que os espíritos chegam e colocam uma aura luminosa ao redor dele. E ele quer saber para que servia aquilo. Ele disse, não está na hora, mas você vai saber. Que a sua tiara espiritual era o cumprimento dessa missão bem cumprida que traz o Kardec para nós. Toma conhecimento do Espírito da Verdade, dessa pleiade de espíritos chefiadas pelo Cristo, né? Onde Santo Agostinho, João Evangelista e vários outros espíritos evoluídos trazem a sua contribuição. E então está consolidada a obra do Kardec. Largou tudo para trabalhar na sua obra. Na obra que ficaria para nós até o fim dos séculos. Porque ela nunca vai ser ultrapassada
e vai ser sempre a base daqueles que realmente quiserem se preparar e estudar. Mas, cansado de tanto trabalho, Kardec tinha um coração sensível e ele sofria muitas perseguições. Os trabalhadores do Cristo sofrem perseguições. Não vamos nos iludir. Quem se dispor a trabalhar para o Cristo, esteja preparado para também sofrer essas investidas. Então ele sofria muitas investidas dos inimigos, ao ponto dele dizer para nós: os inimigos do Espiritismo estão dentro do seu movimento. Porque às vezes é dentro do movimento que nós vamos encontrar os espíritos, os inimigos mais encarniçados. Aqueles que se fazem de trabalhadores, mas que na verdade não são. E ele então era muito agredido por isso, sofria muitas calúnias, muitas difamações. Diziam que ele tinha enriquecido com as obras, o que não é verdade. E então, cansado de tudo isso, coração fraco, porque já vinha sofrendo essas fraquezas, de vez em quando o coração queria falhar, foi alertado pelo seu espírito familiar que tomasse cuidado, porque se ele desencarnasse por excesso de trabalho, ele entraria no mundo espiritual como suicida, o que não é nada bom. Ele tinha sido advertido. Então ele dá uma parada, dá um descanso, mas prossegue. E numa manhã do dia 31 de março de 1869, Kardec, preparando a mudança, que ele ia se mudar do local onde ele estava para uma outra mais agradável, quando ele estava encaixotando, ajudando no encaixotamento das suas obras, dos seus livros, ele cai fulminado por um aneurisma que lhe tira a vida física, ao lado da sua companheira, e ele com então 65 anos de idade. Poderia ter ficado mais, mas estava acabada a sua tarefa, a sua missão. Os seus historiadores, aqueles que fizeram os discursos no seu enterro, vão relatar isso. Estava acabada a sua missão. Voltava o mestre à pátria de origem. Regressava. E conta numa biografia que a sua esposa pensa no momento que ele cai fulminado pelo aneurisma, e ela pensa: onde estará ele agora? Estará aqui ao meu lado? Ou já foi conduzido pelos amigos espirituais? E dali poucos dias eles recebem na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi o primeiro centro fundado, eles recebem uma mensagem do codificador dizendo que continuassem a sua tarefa, continuassem com o seu trabalho, porque o sonho dele era que essa doutrina se propagasse, que essa doutrina cada vez fizesse mais adeptos esclarecidos, porque não podemos ser espíritas só porque os outros dizem, mas que a gente se esclareça e que estude as suas obras, porque esse era o mandamento do Cristo, né? Eu mandarei o outro Consolador, o Espírito de verdade, que ficará convosco até o fim dos séculos. Então, com ele, com Kardec, o missionário que tão brilhantemente havia cumprido a sua missão, se desenvolve essa religião viva, que nós podemos adotar como religião, porque ela nos religa ao Pai, através da nossa razão e da nossa fé, raciocinada agora, né? Não mais imposta. Então, que cada vez mais, ela continue a iluminar as nossas consciências, porque, segundo os preditos do Kardec, depois de desencarnado, ela iluminará toda a humanidade. Chegará o dia em que nós poderemos dizer que todos, como Cristo queria, somos um só rebanho com um só pastor, porque é o verdadeiro cristianismo redivivo.
Então, que fique para nós essa mensagem do Kardec e que nós possamos desenvolver dentro de nós essa vontade de estudar Kardec, de viver Kardec, para dizer que amamos Kardec. Não como um mito, mas como o libertador de consciência, que ele é para todos nós. E muito obrigado pela paciência de vocês me ouvirem.